Senhora Presidente, Ângela Portela, senhores senadores, senhoras senadoras, do ponto de vista de homenagem, já tivemos uma dose, não do tamanho que as mulheres merecem, é muito mais, mas com consistência. Eu vou prestar uma homenagem indireta, falando duas coisas. Primeiro, lembrando o que é que o Brasil de hoje oferece a nossas mulheres. E aí o quadro não é muito bom, senador Paim. Comecemos por aquelas que estão nesse período fundamental, que é a gravidez. O que é que o Brasil está oferecendo às mulheres grávidas nesse momento? O risco da Zika, ou do Zika. O risco e o medo durante 9 meses de um mosquito. Estamos oferecendo violência, e duas violências. A violência doméstica de maridos, de irmãos, de pais, e a violência nas ruas contra as mulheres, que é mais do que a violência nas ruas contra os homens. Meu caro Paim, quando eu fui governador, candidato pela primeira vez aqui, em 94, Brasília, é um candidato que circula, que anda, porque é quase que um prefeito. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, senador Ângela Portela, é que eu chegava nas tardes, de casa em casa, e em geral eram as mulheres que aí estavam, obviamente não eram os homens. E o que me impressionava era o relato de violência que elas sofriam. E com naturalidade quase me contavam isso que estava acabando de chegar. Então é isso que o Brasil está oferecendo às nossas mulheres, violência doméstica e violência nas ruas. 13 por dia, eu vi hoje na televisão, mulheres sofrem violências de morte. Nós caímos uma queda trágica de 7º para 5º lugar no mundo em número de violências. Estamos oferecendo hospitais sem pediatras, porque isso aqui devia ser o que o Brasil está oferecendo também aos pais, aos homens. Mas são as mulheres que sofrem mais quando chegam no hospital e não encontram um pediatra para o filho. É isso que nós estamos oferecendo. Hospitais caóticos. Nós estamos oferecendo escolas sem qualidade para os filhos. E uma coisa que os outros países não têm tanto, é a desigualdade na qualidade conforme o filho é do rico ou do pobre. A qualidade ruim da educação média que o Brasil tem, outros países também têm. Mas esses países que têm uma educação pior do que a nossa, em geral são tão pobres que não tem grande desigualdade, a não ser aqueles ultra super ricos que mandam o menino estudar na Suíça. Eu insisto, já falei aqui algumas vezes, que não deve haver mais violência, maior violência social do que uma empregada doméstica de manhã cedo acordar, preparar as crianças da patroa para ir à escola com sua mochila cheia de livros, sabendo que haverá aula, e essa empregada sabendo que seus filhos não têm escola, ou que tem escola, mas que está em greve, ou que tem escola sem qualidade. Não há violência maior. E a gente muitas vezes não percebe esse sofrimento lá dentro dessas mulheres que são domésticas. E a situação é tão grave que algumas delas nem têm consciência disso. Tratam como uma coisa natural, que exista filho de uns e filhos de outras. Como se o mundo nascesse para ter essa desigualdade. Nós temos medo da violência contra os filhos. As mães têm mais ainda do que os pais, essa é a verdade. O Brasil está oferecendo às mulheres uma situação em que elas não dormem quando os filhos adolescentes ou depois de adolescentes estão na rua. Por quê? Não sabe se voltam, não sabe se voltam sem serem assaltados e traumatizados. E tem também uma outra violência que a gente esquece, que o Brasil está oferecendo às mulheres. A violência sobre as mulheres dos presos, dos bandidos, chamemos assim, dos ladrões, dos assassinos. As mães deles sofrem.
Sofrem quando sabem as condições como são tratados os nossos presos. E ontem mesmo saiu um relatório internacional mostrando a tragédia das prisões brasileiras. É isso que está oferecendo às mulheres. Aos homens também. Os homens sofrem menos com isso. E, finalmente, muitos já falaram aqui, o que é que o Brasil oferece às mulheres? Salário desiguais em relação ao dos homens. O Brasil ofereceu uma independência às mulheres que começaram a trabalhar nas últimas décadas, mas não ofereceu salário igual ao dos homens para trabalhos iguais. Isso é o que nós, Brasil, estamos oferecendo às mulheres no dia 8 de março deste ano. E o que é que o Brasil gostaria, a meu ver, de ver as mulheres oferecendo a ele, ao Brasil? Eu acho, aí eu falo por mim, que uma das coisas que eu gostaria de ver as mulheres oferecendo ao Brasil é votar, cada uma delas, no dia das eleições, pensando no candidato que vai oferecer um melhor futuro para o seu filho. Não vote por outra coisa. Não vote porque prometeu uma camisa, porque prometeu algo. Vote pensando no futuro dos filhos. Se fizermos isso, as mulheres fizerem isso, certamente estarão dando uma grande contribuição. Eu acho que o Brasil quer que as mulheres, e aí os homens também, ofereçam uma educação que compense a falta de educação que se recebe hoje na escola. Antigamente a gente chamava educação doméstica. Chamemos a educação complementar àquela que vem da escola. Eu creio que a gente deveria pedir às mulheres, o Brasil deveria pedir, que elas não calem diante dos erros dos senadores, os erros dos deputados, os erros dos policiais, os erros dos empresários, os erros dos médicos nos hospitais. As mulheres não podem calar. É isso que o Brasil espera das mulheres. O Brasil espera que as mulheres apoiem os professores nas lutas deles, mas que as mulheres do Brasil tentem evitar as greves que os professores fazem. Apoiem, mas apoiem tentando que não façam greve. Apoiem indo nas manifestações que os professores façam nas ruas e voltem para dar aulas em tempo. E se não tiver outro jeito e houver greve, que apoie as greves para que elas não demorem, porque o prejudicado são as crianças, são os filhos. Nós esperamos, o Brasil espera que as mulheres estudem, mais ainda do que já estão estudando, e aqui se falou como hoje tem mais mulheres saindo bem nos estudos que os homens. É preciso que estudem ainda mais, porque o Brasil precisa. Nós precisamos que as mulheres, nós, o Brasil, puxem os homens para que se preocupem com os filhos, dentro das casas e na política nacional. Puxem, porque naturalmente nós, os homens, tendemos a não dar essa importância tão grande. Nós precisamos da participação política das mulheres. As mulheres conseguiram participar da vida econômica, conseguiram trabalhar, mas ainda não participam quanto deveriam da política. Nas campanhas, e se elegendo e vindo para aqui, vindo para a Câmara, indo para as assembleias, sendo prefeitas. Mas nós precisamos que essas mulheres que chegam aqui façam política sem métodos machistas, porque é uma tendência de esquecer o lado feminino, quando se chega no exercício de atividades que tradicionalmente eram dos homens. Nós precisamos, e estou terminando, senadora, que as mulheres façam política, mas não como os homens têm feito nesses 500 anos de história do Brasil. Uma política sem compromisso com o futuro das crianças. Uma política voltada para o sucesso pessoal e não para a construção nacional. Por isso, eu insisto dizendo que o Brasil precisa que as mulheres nos ensinem, a nós políticos, nos ensinem como feminizar a política, como fazer com que a política seja feita mais com sentimento do que mais com interesse pessoal. Nós precisamos muito, nós, Brasil, das mulheres. Sobre tudo isso, com que eu concluo, nos ensinem como feminizar a política,
para fazer do Brasil um país com sentimento. Essa pode não ser uma homenagem, senadora, às mulheres, como tradicionalmente se faz no dia 8 de março, mas é a mensagem de um brasileiro que tem esperança que venha das mulheres a solução dos problemas que nós, os homens, criamos e estamos deixando para os filhos de vocês. É isso, senhora presidente.